de Libras. Olá, Márcia! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia do ciclo 5, para você, aluno do primeiro ano. Nosso tema de hoje, nós falaremos sobre energia para a vida. Bom, qual que vai ser então os objetivos dessa aula? Nós vamos então identificar a molécula de ATP como moeda energética e compreender os conceitos fundamentais da bioenergética ou metabolismo energético, como alguns chamam e como comumente é chamado. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender alguns conceitos que vão ser importantes para a gente desenvolver os temas relacionados ao seu PET 5, onde falaremos da respiração celular, da fermentação e da fotossíntese e da quimiossíntese. Bom, para a gente então iniciar a nossa aula, te faço uma pergunta. Como a energia, ela move a vida? Como? Vamos pensar. A gente sabe que o mundo, para a natureza funcionar, necessita de energia. Você fica aí vários dias sem se alimentar, você fica fraco, fica lá sem disposição, seu corpo necessita de energia. A planta necessita de energia luminosa, da energia do sol para estar fazendo a fotossíntese. Nós necessitamos da energia luminosa, seja ela de qualquer outra forma também, elétrica, química, enfim. A energia, ela então move o mundo. Mas vamos voltar aqui então para a vida. Como que a energia, ela move a vida? É isso que a gente vai ver nesse tema, nesse PET. Tranquilo? Vamos lá então. Nós sabemos que todos os seres vivos, eles vão necessitar de energia para se movimentar, para fazer o transporte ativo, que nós vimos nas nossas aulas passadas. Lembrando sempre que quando nós falamos de seres vivos, temos que lembrar daqueles seres unicelulares. Uma única célula é um organismo vivo, é vivo, então ela vai necessitar de energia para realizar também o seu transporte ativo. Nós necessitamos de energia para fazer a síntese de substâncias. Exemplo, quando nós nos alimentamos, correto? Alimento, todos esses nutrientes são quebrados na digestão. Depois dessas quebras, então, o que acontece? Necessitamos, então, de energia para fazer a construção de novas moléculas. E assim vai indo. E nós sabemos que na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, nós sabemos que a energia, ela vai ser necessária para os organismos vivos executarem diversas funções biológicas, igual a gente viu por aqui. E aí, te faço outra pergunta. Como os seres vivos obtêm energia e qual é a fonte de energia para esses seres vivos? Bom, nós já respondemos essa pergunta aqui nessa conversa. Nós sabemos, então, que os seres vivos vão obter a energia através, por exemplo, da alimentação, igual o nosso caso. Nós vamos também obter energia através das relações tróficas, digamos assim, cadeia alimentar. As plantas não são seres produtores, a fonte de energia primária dela vai ser energia luminosa. Ela irá então absorver essa energia, que vai ser necessária para ela fazer essa conversão em energia química e então sintetizar os seus compostos orgânicos, que nós chamamos isso de fotossíntese. E nós, seres heterótrofos, que nós não conseguimos fazer esse processo, nós necessitamos então de nos alimentar de outros seres vivos para pegar então essa energia química proveniente dos alimentos para que nós então conseguimos realizar os nossos processos metabólicos. Então, nós sabemos de como vem essa energia e qual é a fonte de energia. Quando então nós falamos
nesse conjunto de energia, de reações que vão estar acontecendo dentro do nosso corpo ou até mesmo dentro de uma célula, é o que nós chamamos de metabolismo. Quando então alguém vira para você e fala, e o metabolismo de fulano de tal é mais acelerado, o metabolismo de fulano é lento. Lá, olha, a colega lá come e não engorda. Por quê? O metabolismo dela é acelerado. Então, o que é esse metabolismo? Vão ser, então, uma série de reações químicas que vão permitir a obtenção, o armazenamento e a utilização dessa energia para a realização das funções celulares. Ou seja, o metabolismo vai ser o conjunto de reações químicas que vão acontecer dentro de um organismo, seja ele a nível celular ou a nível pluricelular. Quais são, então, os objetivos do metabolismo? Eu vou obter energia química, é um objetivo. Eu vou converter esses nutrientes, transformando esses nutrientes e produzindo o que nós chamamos de precursores. Então, a partir do momento que eu quebro uma molécula lá, por exemplo, de amido, quando eu estou quebrando a molécula de amido, que vai ser um polissacarídeo, eu vou quebrá-lo, então, em várias unidades menores, até, então, chegar, então, nos seus precursores, vão ser substâncias capazes de servir como molde base para formar outras, polimerizar macromoléculas e sintetizar e degradar biomoléculas. Então, esses são os principais objetivos do metabolismo. E aí, nós vamos falar que nós temos duas vias metabólicas. Vinícius, o que é isso? Sim, o nosso metabolismo, ele vai acontecer de acordo com duas vias, como se fosse uma estrada. E essa estrada a gente tem a mão dupla, certo? Então, nós temos uma faixa que vai e outra faixa que volta. Ou então, nós temos uma faixa que simplesmente vai e do outro lado, nós temos uma faixa que só volta, certo? Mão única e mão dupla. As vias metabólicas, nós temos duas vias. Mão única, uma vai sintetizar substâncias, a outra vai degradar essas substâncias, uma forma, uma constrói e a outra destrói, digamos assim. E essas vias, elas vão trabalhar em conjunto, tá? Então, vamos lá. A primeira via que nós vamos ver é o que nós chamamos de anabolismo. Repitam comigo. Anabolismo, tá? Repete isso quantas vezes forem necessárias para guardar. Anabolismo, tá? O que vai ser esse anabolismo? Vão ser aquelas reações que vão absorver energia. Elas necessitam, então, de energia para acontecer. E para que, então, que ela vai necessitar de energia para acontecer? Porque ela vai o quê? Sintetizar, ela vai formar novas substâncias. Então, quando eu falo que uma via vai construir e a outra vai destruir, eu falo que o anabolismo vai o quê? Construir, vai sintetizar novas substâncias. Por isso necessita de energia. Como é o caso aqui, olha, que eu coloquei. Quando eu tenho duas moléculas de glicose lá e elas vão se unir, vai formar uma de maltose. Isso daqui, então, é anabolismo. Já o catabolismo, vamos lá, catabolismo, vai ser o quê? Reações onde vão liberar energia. Por que elas vão liberar energia? Porque elas vão degradar, vão decompor as substâncias, as moléculas. Então, elas vão romper ligações. Então, elas vão destruir. Exemplo, o inverso. Quando eu tenho aqui, então, troquei aqui. Quando eu tenho maltose aqui em cima, tá? E aqui eu vou ter o quê? Glicose mais glicose. Tranquilo? Então, vamos lá. Anabolismo sintetiza. Catabolismo decompõe, degrada. Para a gente lembrar, então, lembra que a Ana
sempre constrói alguma coisa. Tudo que a Ana constrói, vem lá a Cata e destrói. Então, tudo que o anabolismo vai construir, reações de síntese, vem o catabolismo e vai degradar. Então, vamos lá. Feito isso, nós falamos aí de liberação de energia, absorção de energia. E aí, Vinícius? Na química, nós não falamos de reações endotérmicas e exotérmicas? Reações endotérmicas absorvem calor ou energia. Reações exotérmicas liberam. Aqui na bioquímica, nós vamos falar esses mesmos conceitos, nós vamos ter outro nome, onde nós vamos falar de reações exergônicas, são aquelas reações que vão o quê? Liberar energia, tá? Então, todo processo proveniente que vai ser considerado catabolismo, vai ser o quê? Uma reação exergônica. Por quê? Liberou energia. E todo processo que vai absorver energia, que no caso, por exemplo, lá no nosso anabolismo, nós temos então o quê? As reações endergônicas, porque elas absorvem energia para sintetizar os seus produtos, sintetizar substâncias. Então, nós falamos aí de energia, anabolismo, catabolismo e de energia. Mas e aí, Vinícius? Essa energia fica solta lá? Fica solta não, tá? Nós vamos ver aqui agora como armazenar essa energia. Como que o meu corpo armazena essa energia? Simples. Uma molécula chamada de ATP. Adenosina trifosfato. Repitam comigo. ATP. Adenosina trifosfato. Quando a gente fala em adenosina, lembra de quê? Adenina, nucleotídeo, base nitrogenada. Sim, o ATP ele vai ser um nucleotídeo. Aí, Vinícius, já estou mais familiarizado. Então, ATP, então, eu sei que tem adenina lá. Se é nucleotídeo, tem fosfato. E por que o trifosfato? Porque são 3 fosfatos. Igual a gente vê aqui, ó. Adenina, o carboidrato, e aqui eu vou ter 1, 2, 3 fosfatos. Essa é a molécula de ATP. Mas como que essa molécula de ATP ela vai conseguir armazenar energia? Simples assim, através das ligações entre os fosfatos. Quando o meu corpo, ele vai então, ele sabe que a energia é cara, eu preciso de energia. Aí eu vou comer, aí você bate aquela pratada de carboidrato, de macarrão, vai te dar aquela energia rápida, não vai? Você acha que vai ficar tudo solto lá para você ficar agitadaço? Não. Você vai ficar agitado, claro, só que aí o seu corpo ele vai guardar, que ele não é bobo. O que ele faz? Armazena em forma de ATP. A energia está armazenada nas ligações entre os fosfatos. Armazenei. Quando o meu corpo necessita de energia, o que ele faz? Vai quebrar, romper essa ligação aqui. Como que rompe? Vem a molécula de água. Quando eu tenho quebra de uma molécula através da água, o que vai ser? Reações de hidrólise. Lembram? Então, a água vem. Feito isso, olha, a água consegue então se associar aqui e romper essa ligação. Feito isso, eu tenho a formação de um fosfato, que nós chamamos de fosfato inorgânico, mais uma molécula de ADP. Por que ADP? Adenosina difosfato. Então, eu tenho 2 fosfatos. Feito isso, ó, quebrei então a ligação de um fosfato, liberei fosfato mais ADP e o que eu libero para o meio? Energia. Isso, então, é como o meu corpo libera energia. E quando eu preciso de absorver? Processo inverso. Quando o meu corpo necessita de armazenar energia, o que ele faz? Pega, junta o fosfato mais o ADP. Lembram que reações de síntese necessitam de energia para acontecer? Então, vai aqui, ó,
armazenar essa energia. Feito isso, forma o ATP e libera uma molécula de água. Isso, então, por isso que nós falamos que o ATP é a nossa moeda energética. Que todos esses processos que necessitam de absorver, liberar energia, liberam energia na forma de ATP. Por isso que nós associamos, tá? ATP à energia. Bom, nós sabemos que a realocação dos elétrons libera energia armazenada nas moléculas orgânicas, quando a gente vai sintetizar essas moléculas. Essa energia, então, ela é fundamentalmente utilizada para sintetizar o ATP. Então, eu estou falando dos elétrons. Vinícius, o que tem a ver elétron aqui? Claro, igual a gente viu lá a água. A água, quando ela vai se associar à molécula de ATP, ou quando o fosfato inorgânico vai se associar à molécula de ADP, vai o quê? Ser necessário uma reorganização de elétrons. Aí acontece o quê? Pode perder elétrons, não pode? Todo elemento químico não pode perder elétrons? Ou ganhar? O que acontece? Isso é fundamental para o meu corpo, para que isso tudo está associado lá na formação de energia. O que acontece? Eu tenho que guardar esses elétrons. Mas como que eu vou guardar esses elétrons? Através, então, de substâncias que nós vamos chamar de transportadoras de elétrons. Mas antes da gente falar dessas substâncias transportadoras, nós vamos falar que as reações químicas que vão acontecer para a formação de energia e associadas a esse processo biológico, nós vamos falar que são reações de redox. Você vai aprender isso ainda em química, que são reações chamadas de reações de oxirredução. Tal substância sofreu oxidação, tal substância sofreu redução. Mas como assim, Vinícius? Toda vez que eu falar em oxidação, eu estou falando que aquela substância perdeu elétrons. Então, se eu falo, a água foi oxidada, a água perdeu elétrons. Ou a água foi reduzida, eu falo que a água ganhou elétrons. Então, quando eu falo em oxidação, perdeu elétrons. Se eu falo em redução, ganhou elétrons. Olha aqui, para a gente entender. Glicose mais oxigênio vão se combinar formando gás carbônico, água e energia. O que vai acontecer? Nós sabemos que a glicose, para que ela produza energia, ela precisa de ser o quê? Oxidada, porque esses elétrons vão ser necessários, lá na frente a gente vai ver isso nas outras aulas. Então, quando ela é oxidada, ela resulta em gás carbônico. Significa que o quê? Perdeu elétrons. Já a molécula de oxigênio, ela foi o quê? Reduzida. A partir do momento que ela ganha elétrons, ela consegue, então, se combinar a outros elementos e formar a água. Então, aconteceu uma redução. Olha que interessante. Feito isso, esses elétrons perdidos, ou esses elétrons que eu vou precisar transferir para que aconteçam essas reações, eu vou ter, então, os transportadores, que vão ser transportes. Como assim? Eles vão capturar elétrons, e os elétrons nunca andam sozinhos. Eles sempre andam com íon hidrogênio. Mas vamos lá, hidrogênio só contém um próton e um elétron. Se ele é íon, significa que perdeu ou ganhou. Se o hidrogênio perdeu um elétron, eu posso falar também que é um próton, tá? São NAD, NADP e FAD, todos com mais, significam que estão ionizados, prontos para receber elétrons. Feito isso, vou precisar de elétron, vem lá. Por exemplo, o NAD, mais, sempre, 2 elétrons andam com 2 íons hidrogênio. Vão se combinar, assimilou. NADH mais íon H+, mais um próton. Se eu precisar, então, ceder esse elétron, o que acontece? Degradação. Libera os elétrons lá. É uma reação inversa. Eles simplesmente vão o quê? Carregar esses elétrons. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Não vai dar tempo da gente corrigir a questão do Enem que eu deixei aqui para vocês, mas façam, tá? Qualquer dúvida, mande para a gente aqui nos nossos canais de comunicação, que eu respondo no Tira Dúvidas daqui a pouco.
Espero vocês então para a próxima aula. Até mais!